o mundo oferece. Só que a vitrine do mundo é passageira, de Deus é eterna. E as pessoas têm que deixar de olhar para a vitrine celestial. Tem que fechar os olhos do mundo e abrir os olhos espirituais. Porque nós somos um ser trino, um espírito que temos uma alma e habitamos em um corpo. O espírito é a matéria, a alma é o sentimento, o desejo, a vontade. E o espírito meu é quando ele encosta com o espírito de Deus, está dentro de mim, ali forma-se o centro de adoração a Deus. Mas muitas vezes o meu espírito está mais focado nas coisas vitrine do mundo do que a vitrine celestial. E eu não consigo ser um adorador. E quando a pessoa é um adorador, ele não vê dificuldade. Se tiver que largar, ele larga. Se Deus falar, larga tudo, ele larga. Vende tudo, ele vende. Vem para cá, ele vai. Faz isso, ele faz. Por quê? Porque tem alegria. Quando a pessoa tem a presença de Deus, ele pode passar o que for, mas ele não deixa de perder a essência de um adorador. Esta é a pessoa que Deus quer. E quando Deus falou, Jesus falou, vende tudo, ele foi embora, ele ficou triste. E Jesus lançou essa passagem, é mais difícil, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas que rico é esse? É o rico apegado à sua riqueza. Porque uma coisa eu aprendi, o dinheiro não muda ninguém, o dinheiro só revela quem ela é. Eu tenho certeza que algumas pessoas que eu conheci ficam muito bem de vida, eles vão continuar do mesmo jeito e honrar a casa de Deus. Mas também não tenho dúvida de que alguém, se ficar bem de vida, ele vai sumir da igreja. E é um problema isso. Aí foi quando Pedro então perguntou, no versículo de número 27, Jesus, porém, olhando para eles, no 26, me dá o versículo 26 de Marcos 10. Foi quando eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si, quem poderá então, pois, salvar-se? Quem vai então se salvar? 27. Jesus, porém, olhando para eles, disse, para os homens é impossível. A salvação é impossível, não é pelo teu triunfo, mas é pela graça do Pai. A salvação é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Nós iremos morar na glória celestial, porque para Deus é possível, é pela graça. Porém, não é assim, aceitei Jesus, me batizei, agora estou salvo. Existe a prioridade, o compromisso com o Pai. Aí no versículo 27, Jesus, porém, olhando para eles, disse, para os homens, dá o 28 agora. E Pedro começou então a dizer, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Olha aí, para servir a Deus, nós precisamos deixar tudo. O que é o tudo? Não é o tudo, tudo. É o tudo que nos compromete com o mundo e nos tira da presença de Deus. É o tudo que nos chama a atenção, a vitrine do mundo, e não olhamos para a vitrine celestial. É o tudo que nos põe para servir a nós, o nosso ego e aos que estão ao nosso redor, e não nos põe para servir a Deus e aos que estão ao nosso redor. Eu sou pastor porque eu amo ser pastor. Eu cuido de pessoas porque eu amo cuidar de pessoas. E é o que Deus me deu para fazer. E ai de mim se eu não fizer. Apenas uma dispensação me será dada, como diz Paulo. Eis que nós deixamos tudo e te seguimos, Pedro. E olha que Pedro tinha sogra. Se ele tinha sogra, ele tinha esposa. Se ele tinha esposa, ele tinha filhos. Mas ele deixou para servir a Deus. E eu não conheço nenhuma passagem na Bíblia que diz que a mulher de Pedro e os filhos de Pedro vieram pedir a ele, nós estamos passando fome. Porque quando a pessoa deixa tudo para servir a ele, ele supre as necessidades. E eu não tenho dúvida que a mulher de Pedro era a mulher de Deus. Vai lá, fica lá, acompanhe ele que eu estou aqui, meu marido. Eu não consigo imaginar que alguém deixando tudo, o que é o tudo? É o ministério de Pedro, mas você não precisa deixar sua mulher, seu esposo, seus filhos, não é nesse sentido. Mas em alguns momentos é necessário. Em algumas situações é necessário. E aí Pedro fala, o que nós ganhamos com isso? É o tema da mensagem. Deixamos tudo para te seguir. E o que nós ganhamos com isso? Aí entro na mensagem. Aí Jesus dá a resposta no 29. Olha que Jesus fala, irmãos. Pedro pergunta, nós deixamos tudo para te seguir.
o que ganhamos com isto? Presta atenção. Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado, presta atenção, casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, campos, propriedades, bens, o ego, entretenimentos, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto. E orando a Deus 100 vezes tanto. Olha o contexto. Eu convivo mais com vocês do que com a minha família. Estou para visitar minha mãe agora, faz um ano, acho que menos, um ano que eu não vejo ela. Alguns de vocês faz muito tempo, dependendo da distância dos pais. Eu convivo mais com vocês, minhas irmãs em Cristo, do que com as minhas irmãs. Eu convivo mais com vocês, meus irmãos em Cristo, do que com os meus cunhados. Eu convivo mais com vocês, filhos amados, do que com os meus sobrinhos. E se os meus filhos, Karina, Priscila, que está aqui, Tiago mora no Rio, não estivesse aqui comigo, eu iria conviver mais com vocês do que com eles em tempo, se for fazer uma carga horária de tempo. Mas eu sou feliz, e junto com a pastora, nós somos felizes, porque esse 100 vezes tanto que Deus vai te dar quando você larga tudo para servir, você ganha irmãos em Cristo, você ganha filhos em Cristo, você ganha pais em Cristo, você ganha uma mãe, minha mãe espiritual, meu pai espiritual, meu filho espiritual, enfim, você ganha uma família, uma nova família em Cristo Jesus. Pode louvar a Ele. E fala para mim como é gostoso, ó quão bom é conviver em união. Ó como é gostoso, nós temos uma família. Fala para mim quem de vocês não andava desamparado, de repente não teve uma boa paternidade, não teve uma boa influência com a família, com parentes, com amigos, ou ainda que tenha, mas Deus te deu uma família que vai morar com você na glória celestial. Nem todos os teus parentes irão olhar. Eu não estou fazendo uma apologia para você largar a tua parentada. Eu estou dizendo para você dar prioridade àquele que diz o que você vai deixar. Nós deixamos tudo e te seguimos. O que ganhamos com isso? Jesus deixa bem claro: você tem pai, você tem mãe, você tem irmãos, você tem isso, tem aquilo, tem propriedades. Mas se você deixar tudo isso por amor a mim, você vai ganhar 100 vezes mais. Você vai continuar tendo seu amor com mãe, amor com pai, amor com família. Deus vai continuar te honrando nas tuas propriedades, mas você vai ganhar 100 vezes mais. E o que é o 100 vezes mais? Paz na alma. Você tinha antes. Quantos aqui tinham antes como tem hoje? Intimidade com o Pai. Eu não valia nada, nem você. Deus usou de bondade e misericórdia, amou o mundo de tal maneira e deu o filho dele para morrer por mim, por você. O sangue dele foi um selo de ligação entre eu e Deus. Antigamente o homem não conseguia falar com o pai, precisava pedir para o sumo sacerdote, para pedir para o sumo sacerdote, para ele entrar uma vez no templo, para ali falar com Deus e pedir por mim, por você. Mas na morte de Cristo o véu se rasgou de cima a baixo e falou: agora você tem ligação direta com o Pai, 100 vezes mais. Eu não tinha com quem falar antes, eu não tinha com quem chorar, me expressar, agora eu tenho. Eu não tinha a sabedoria divina, agora eu tenho. Provérbios 1:20. Eu não tinha autoridade, eu me achava um Zé Ninguém, agora eu tenho. Efésios 1:22, autoridade. Eu não tinha alguém de mim que me entendia, agora eu tenho. Coríntios 3:16, eu tenho agora o Espírito Santo dentro de mim. Eu não tinha, você não tinha nada disso, você agora tem. Eu não entendia sobre, eu achava que tudo eu tinha que pagar um preço. Coríntios 12, a minha graça te basta, agora eu tenho a graça do Pai. Eu não tinha alegria, Provérbios 22:17, a alegria do Senhor é a nossa força, o coração alegre serve de bom remédio. Eu tenho a alegria que emana do céu sobre a minha vida. Isso não é 100 vezes mais, igreja?